Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD, terceiro trimestre de 2018, com o tema Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. E nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Claudionor de Andrade. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Fogo Estranho Diante de Deus. O título da lição está baseado no incidente causado pelos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. E nós vamos ver aí uma investigação sobre a morte de Nadab e Abiú nesta lição. Então nós vamos ver quais as causas que nós podemos aí descobrir, as causas que estão claras e as prováveis causas também, né? Então nós vamos ver o que está escrito, porque o que nós podemos ver assim escrito mesmo a respeito disso são duas pistas que nós temos, né? Eles ofereceram fogo estranho, isso está claro, está escrito. E também está escrito que Deus não ordenara a eles que eles fizessem isso. Então essas duas coisas estão escritas. E nós podemos aí inferir, né? Ou nós podemos aí conjecturar outras coisas. Nós podemos dizer, por exemplo, que eles provavelmente estivessem embriagados. Com base em que nós vamos dizer isso? Então nós podemos imaginar que sim, não podemos provar biblicamente. Porque logo a seguir a morte deles, Deus deu uma ordem a Arão dizendo que os sacerdotes não poderiam beber bebida alcoólica. Então a gente pode pensar assim, por que Deus imediatamente à morte deles disse isso? Então porque provavelmente eles estivessem embriagados quando fizeram isso, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor e sem ordem nenhuma do Senhor. Também podemos imaginar que eles pegaram o incensário errado. O incensário, para fazer isso, era um incensário e a Bíblia diz que eles pegaram os próprios incensários. Também podemos imaginar isso. Também podemos imaginar que além do fogo, eles terem pegado fogo no lugar errado, porque o fogo que deveria ser usado era o fogo que desceu do céu, né, e desceu lá no altar de bronze, aquele altar de holocausto lá fora do tabernáculo propriamente dito, né, na parte do átrio, porque eles foram oferecer o fogo, eles foram colocar esse fogo lá no altar de incenso, que ficava imediatamente antes da cortina do Santo dos Santos. Então eles foram ao lugar santo. Ali no lugar santo tinha três coisas. Se você chegasse na sua frente, você olharia e via o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, ou do Santo dos Santos, né? Lá no Santo dos Santos, lá dentro, tinha a arca, né? Tinha ali a presença de Deus, porque dentro da arca tinha as tábuas da lei, que representavam o Pai, tinha o vaso e o maná, contendo o maná, que representava Jesus, pão da vida, e tinha a vara de Arão que floresceu, representando o Espírito Santo, aquela vara que foi gerado vida ali naquela vara, né? Então o poder de geração de vida do Espírito Santo. E o Pai ali representado pelas tábuas da lei, né? Então ele que deu a lei a Moisés, ao povo de Israel, através de Moisés. Então lá dentro existia isso, mas antes de chegar no Santo dos Santos, então do lado direito tinha a mesa dos pães da proposição, do lado esquerdo tinha o candelabro. Aí você pode ver os braços do candelabro, cada um tem o seu significado, né?
Se nós ligarmos a isso aí, lá com Isaías, nós vamos ver aí o vão central, o Espírito do Senhor, aí você vai ver de 2 em 2 aí os significados, né, desse candelabro. Então, tudo tinha um simbolismo, aí o candelabro significando, vamos dizer, o Espírito Santo, né, a unção do Espírito Santo, as unções do Espírito Santo sobre Jesus. Vamos ver a mesa dos pães da proposição, alimento, né? Jesus é a palavra de Deus viva, está representando a alimentação de todo crente. E o altar de incenso, antes de chegar no Santo Santo, era o altar que significava, que se nós olharmos, por exemplo, em Apocalipse, nós vamos ver que o incenso são as orações dos santos. Então aquele altar de incenso representava a intercessão de Jesus, a maneira de se chegar a Deus. Então o sumo sacerdote, por exemplo, quando entrava lá no Santo dos Santos, lá um dia por ano só, ele tinha que pegar o seu incensário, pegar ali no altar do incenso um pouco de incenso com brasas, colocar no seu incensário e ele ia fazer fumaça até encher ali a sala onde estava o Santo dos Santos, ficava cheia de fumaça e ele entrava no meio daquela fumaça, como que com medo, né, de Deus o matar. Então ele não poderia ser visto, porque ele era pecador, tinha defeito, estava entrando na presença de Deus sendo homem. E essa presença de Deus, para entrar na presença de Deus mesmo, falar com Deus, ver Deus, somente Jesus Cristo poderia fazer isso. O sumo sacerdote perfeito, que não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, como Arão tinha que fazer, porque ele era pecador, mas Jesus nunca pecou. Ele nasceu concebido pelo Espírito Santo e nunca pecou. Também Jesus não era como Arão, que morria e tinha que ser substituído por um filho mais velho. Jesus, ele morreu e ressuscitou, é eternamente sumo sacerdote. Também Arão era sacerdote de uma ordem humana de sacerdote. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Vida eterna, sem princípio, sem fim, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então, o nosso sumo sacerdote Jesus é Deus mesmo, está sentado à direita do Pai, onde ainda intercede por nós. Veja só, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós eternamente. Arão morria, tinha que ser substituído pelo seu filho. Então esse altar de incenso era o caminho de chegada ao Santo dos Santos e era significativo aí a intercessão. Então aquilo que era levado, o sacrifício, o sangue do bode, né, que era levado lá dentro para fazer expiação pelo povo, Jesus levou o seu próprio sangue, o sangue da eterna, da nova e eterna aliança. O sangue que Arão levava era o sangue da aliança que Deus fez com os israelitas, mas através do sangue de animais. E era uma herança passageira. Ela teve o princípio, mas teve fim. Já a nova aliança não, é uma aliança eterna. E é feita não com sangue de bodes, de animais, mas pelo próprio sangue de Jesus Cristo que entrou por nós. Olha só, o tabernáculo ali de Arão era um tabernáculo, figura do verdadeiro no céu. Mas Jesus entrou por nós, não foi ali naquele tabernáculo terrestre, ele entrou, foi no céu. Ele entrou no verdadeiro tabernáculo, ele entrou na verdadeira presença de Deus, a eterna presença de Deus. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito, o sumo sacerdote Jesus é perfeito, o sacrifício dele é perfeito e eterno. É um sacrifício só. O de Arão tinha que ser feito todos os dias, tinha que estar ali, né, renovando tudo ali. O fogo tinha que ser aceso 2 vezes por dia. O Arão tinha que ir lá fazer esse fogo ficar sempre aceso. Já Jesus, o sumo sacerdote perfeito, ele entrou na presença de Deus, onde lá o fogo nunca se apaga. Lá a glória de Deus está presente. E o tabernáculo lá é eterno. Não é como o da terra, que teve princípio e teve fim. Acabou o tabernáculo. Depois tivesse que fazer um templo, né,
colocaram o templo, depois o templo foi destruído, depois reconstruído, depois destruído de novo, depois reconstruído e depois destruído de novo. Então, veja só, um tabernáculo que tinha um princípio, mas tinha um fim de dias. Já Jesus entrou no tabernáculo verdadeiro e eterno, que nunca será destruído. É a presença do Deus eterno que ele entrou por nós. Então tudo aí tem um significado muito importante. E nós vamos ver que o grande problema de Nadab e Abiú é que eles não consideraram a santidade ali, a coisa seríssima que eles estavam fazendo, e aquilo ali tinha um significado muito importante. Olha só, eles tinham que pegar o fogo que veio do céu e colocar lá no incensário, para manter o incensário ali com perfume suave, cheiroso. Aquele era feito o incenso de especiarias, né? Produzia um cheiro suave diante de Deus, e o fogo tinha que ser ali mantido aceso sempre. Aí eles pegaram, ao invés de deixar que Arão fizesse isso, que era Arão, o trabalho do Arão fazer 2 vezes ao dia, eles foram e fizeram. Agora, eles pegaram outro tipo de fogo, não foi o fogo vindo de Deus. Então, se aquele altar de sacrifício lá fora, altar de holocausto, altar de bronze chamado, se lá era oferecido o cordeiro, veja só, para a expiação do pecado, aquilo ali representava o quê? A cruz, onde Jesus morreu por nós. É isso que representava aquele altar lá fora, aquele altar de holocausto, altar de sacrifício. Jesus se ofereceu em nosso lugar para morrer por nós. Então ele estava ali intercedendo por nós. Ele chega, ele morre por nós e ele vai agora interceder por nós. Ele se colocou em nosso lugar. Então ele passa pelo altar do incenso, mas lá no céu. Então ele vai se chegar a Deus com a oferta queimada, ele mesmo que se ofereceu. Então ele se oferece intercedendo por nós. Pode ver que a Bíblia diz que ele intercedeu por nós. Então ele foi em nosso lugar, ofereceu o sacrifício em nosso lugar. Então o altar de incenso tinha que pegar o fogo, que representa ali o sacrifício de Jesus, e chegar ao Pai. Veja só, o fogo veio de Deus, representando que Jesus veio de Deus, é filho de Deus, nasceu concebido pelo Espírito Santo. Então nós vamos oferecer uma coisa santíssima a Deus que tem um significado. Quando Nadab e Abiú pegam o fogo estranho, o que eles estão fazendo? Eles estão substituindo Jesus por algo humano. Eles mesmos produziram aquele fogo. Não era o fogo que Deus derramou, que Deus colocou ali no dia que foi inaugurado o tabernáculo. Então eles pegaram outro fogo. Então eles estão dizendo: eu posso substituir o santo, posso substituir Jesus, posso colocar outro no lugar de Jesus e oferecer a Deus. Veja só. E é isso que as religiões fazem. O catolicismo romano coloca Maria no lugar de Jesus, o islamismo coloca Maomé, o budismo coloca Buda, e vai por aí afora, né? O espiritismo coloca Allan Kardec. Então, as religiões substituem Jesus. Foi o que Nadab e Abiú fizeram. Substituíram o fogo de Deus, o fogo verdadeiro. Então, por isso eles morreram. Tudo ali tinha um significado. Então, eles desobedeceram porque Deus não mandou, fizeram uma coisa por conta própria, ofereceram um fogo que não era vindo de Deus, substituíram por um fogo produzido humanamente. Olha só. Então não santificaram a Deus, ou seja, não fizeram de acordo com o que Deus ordenara. Veja só. Eles desconsideraram a santidade de Deus, a ordem de Deus, a maneira de Deus fazer as coisas. E aquilo ali tinha um significado importantíssimo. E eles nem prestaram atenção, nem quiseram saber o real significado.